João e Maria, autora Ruth Rocha. Era uma vez um lenhador pobrezinho, que tinha 2 filhos, Joãozinho e Maria. Quando ele não encontrava trabalho, a família até passava fome. Numa dessas vezes, Joãozinho escutou seus pais conversando. Eles tinham resolvido levar as crianças para o fundo da floresta e deixá-las abandonadas porque não queriam ver seus próprios filhos morrerem de fome. Joãozinho, que era muito esperto, encheu os bolsos com pedrinhas bem brancas. Então, no dia seguinte, os pais convidaram os meninos a irem para o trabalho com eles. Joãozinho foi andando um pouco atrás e foi atirando as pedrinhas uma por uma pelo caminho. Sua mãe reparou nisso e perguntou: Por que é que você está olhando para trás? Estou olhando meu gatinho, que está se despedindo de mim. Quando já estavam bem no fundo da floresta, os pais fizeram uma fogueira, deram um pãozinho a cada um, mandaram que as crianças esperassem por eles e foram embora. Os meninos estavam muito cansados, então adormeceram junto ao fogo. Quando acordaram, já era noite. Maria começou a chorar de medo. Meu Deus, nós não vamos saber voltar para casa. Mas Joãozinho acalmou a irmã até que a lua aparecesse no céu. Então, as pedrinhas brancas que ele tinha jogado no caminho começaram a brilhar e eles puderam calmamente chegar em casa. Os pais se alegraram porque, no fundo, estavam arrependidos por ter deixado as crianças no mato. Passou-se algum tempo e a situação ficou ainda pior. Já não tinham nada para comer e o inverno vinha chegando. Mais uma vez, os pais combinaram de deixar as crianças na floresta. Mais uma vez, o Joãozinho ouviu a conversa. Quis então sair para pegar pedrinhas, novamente lá fora. Mas a porta estava trancada. De madrugada, os pais chamaram as crianças, deram a cada uma um pequeno pedaço de pão e as levaram ainda mais para o fundo da floresta. No caminho, Joãozinho foi jogando pedacinhos do seu pão, já que não tinha pedrinhas. E a mãe lhe perguntava: Por que é que você fica olhando para trás? E ele respondia: Estou olhando minha pombinha, que já está se despedindo de mim. Tudo se passou, como da última vez. Só que quando a lua surgiu e iluminou o caminho, Joãozinho percebeu que as migalhas de pão tinham desaparecido. Os pássaros tinham comido tudinho. Maria começou a chorar, mas Joãozinho disse: Maninha, minha maninha, devagar, devagarinho, vamos achar o caminho. Os meninos andaram e andaram e foram cada vez mais entrando na floresta. Então viram um pássaro branco pousando numa árvore. Ele parecia estar esperando pelos irmãos, pois começou a cantar assim que os viu, e seu canto era muito bonito. Quando parou de cantar, abriu as asas e começou a voar, e os dois o seguiram até chegarem a uma clareira. Lá havia uma casinha, a mais linda que se possa imaginar. As 2 crianças chegaram perto e viram que a casinha era toda feita de bolo, com telhado de chocolate e janelas de biscoito. Os enfeites eram de brigadeiro e de balas. Os meninos estavam com muita fome, então começaram a tirar pedaços do telhado e das paredes e a comer com muita alegria. Nisso, eles ouviram uma voz que vinha de dentro da casa. Brigadeiro, bolo, biscoito e balinha, quem é que está comendo a minha casinha? As crianças ficaram um pouco espantadas, mas responderam: Ninguém está comendo, é o vento que está batendo. E continuaram a comer. Mas a dona da casa, que era uma bruxa muito malvada, estava vendo os dois muito bem. Na verdade, ela tinha construído aquela casinha de doces para atrair crianças que passassem por perto. E o que ela queria mesmo
era comer as crianças. Então ela apareceu e, antes que os meninos se assustassem, disse numa vozinha macia e muito falsa: Minhas queridas crianças, estão perdidas? Talvez, mas não tenham medo nenhum, que eu vou cuidar de vocês. E fez os dois entrarem, deu a eles bastante comida e muitos doces, e preparou 2 caminhas para eles dormirem. Mas de manhã a velha tirou Joãozinho da cama e, sem nenhuma pena, trancou o menino numa espécie de gaiola. Então acordou Maria, mandou que ela buscasse água e cozinhasse para o irmão. Quero que ele coma tudo: frango, gemada, polenta. Quando ficar barrigudo, vou comê-lo com pimenta. Todos os dias, Maria tinha que cozinhar para Joãozinho uma porção de comidas, que a velha queria que ele engordasse e ficasse que nem um leitãozinho. E ela mesma, coitadinha, passava fome que a bruxa não estava nem se incomodando. Todos os dias a velha chegava perto da gaiola e pedia para Joãozinho mostrar o seu dedinho. Ela não enxergava direito, então queria pegar o dedo do menino para ver se ele tinha engordado bastante. Mas Joãozinho não lhe mostrava o dedinho. Ele tinha encontrado um ossinho na gaiola e dava o ossinho para a velha palpar. Ela ficava admirada de ver que o menino não engordava nada, nada. Então um dia resolveu que ia comer Joãozinho gordo ou magrinho. Mandou Maria buscar bastante água para encher o caldeirão. Acendeu um fogo bem forte e ordenou que Maria entrasse no forno para ver se estava bem quente. A menina viu logo que, se entrasse, a velha ia prendê-la também. Então ela se fez de boba e disse que não sabia como é que se entrava no forno e que a bruxa mostrasse a ela. E quando a velha botou meio corpo dentro do forno, Maria não perdeu tempo, empurrou a bruxa com toda a força e, quando ela caiu lá dentro, fechou a porta bem depressa e trancou. Correu para soltar Joãozinho. Os dois se abraçaram, pularam e dançaram. Mexeram em tudo na casa da bruxa e acabaram encontrando caixas e caixas com moedas de ouro, pedras preciosas, pérolas e outras joias. Encheram os bolsos e mais uma sacola com aquelas riquezas e resolveram ir embora e ver se encontrava o caminho de volta. Foram caminhando, guiados pelo voo das aves, e dentro em pouco começaram a reconhecer o caminho de sua casa. Quando chegaram, foram muito bem recebidos pelos pais, que estavam tristes e arrependidos do que tinham feito. Com as riquezas que Joãozinho e Maria trouxeram, a família nunca mais teve dificuldades e foram todos felizes para sempre. Ruth Rocha, a autora. Adilson Farias, o ilustrador.